Enquanto os nossos irmãos estão se acomodando, a mensagem pela manhã será trazida pelo nosso amado irmão reverendo Ronaldo, da Igreja Presbiteriana aqui do Alto Veracruz, mais um filho dessa casa também, foi seminarista pela Sexta Igreja, a igreja que foi organizada, e ele é pastor até hoje, a Igreja Presbiteriana do Alto Veracruz. Reverendo Ronaldo foi por alguns anos presidente do nosso presbitério, atualmente é presidente do sínodo, e mais do que estas, como que eu posso colocar, estas posições que o Senhor colocou e o tem colocado para a glória dele, posso dizer que o reverendo Ronaldo é um amigo pessoal. Então, reverendo Ronaldo, que Deus nessa manhã te use poderosamente. Amém, irmãos. Bom dia. Vamos abrir a Bíblia aí em Lucas 17. Como o reverendo Antônio já disse, né, eu fui enviado ao seminário por essa igreja, ou por esse conselho, né, lá nos anos de 1995. Né, faz muito tempo. Curioso, Antônio, o senhor não sabe, mas o presbitério tinha me reprovado e o conselho enviou-me a si mesmo. Eu fui por conta do conselho. Eu agradeço o conselho por ter acreditado em mim, né, naquela época, né? Mas eles me reprovaram por falta de documentos, mas o conselho da Sexta Igreja disse, não, nós vamos enviar a si mesmo. Naquela época era permitido isso, né? Fui como aluno independente e pela graça de Deus, né, sou o que sou, né? Nós vamos abrir em Lucas 17 para meditar nessa manhã aí, né? Realmente eu e o reverendo Antônio temos sido muito amigos, né? Tomar café junto e muito mais, né? Eu quero agradecer muito aí a Sexta Igreja, o conselho, né? Desde aquela época. A Igreja do Alto Veracruz, os mais jovens aí não sabem, na década de 80 era uma congregação muito boa, né? Neta da primeira igreja. Foi uma controvérsia da renovação carismática na época, a congregação ficou perdida. Aí no ano de 1982, parece, eu converti em 90, com essa música, sinceramente, preciso encontrar, ganhei meu dia, por isso que eu estou emocionado, né? Aí a Sexta Igreja adotou a congregação, né? Não sei quantos estão aqui naquela época. A congregação estava totalmente abandonada lá no Alto Veracruz. A Sexta Igreja adotou, investiu, acreditou, né? Pagou seminarista para ficar lá. Vieram alguns seminaristas abençoados, né? Aí eu converti já em 90, né? Na época, né? Em 95 eu fui para o seminário, e eu converti pensando nessa música, né? Graças a Deus eu tinha um bom emprego, tinha uma vida muito boa, mas eu pensei, mas tem alguma coisa melhor, isso aqui, se isso aqui é tudo, né? Então está muito pouco, e aí eu, sinceramente, preciso encontrar. E nessa época, lá na igreja, eles cantavam muito essas músicas do Logos, do Elo, né? E aí eu fui na igreja e disse, é isso que eu quero, né? E deu certo, né? Graças a Deus, né? E nós vamos meditar. Eu sou casado há 20 anos, né? Tenho uma filha de 16, a minha esposa chama Sandra, minha filha Ana Júlia, né? E tenho um filho de 10 anos, o Daniel, né? Nós estamos lá no aniversário da UCP hoje, aí eles ficaram lá, o presbítero Allen está pregando lá, e aí não deu para trazê-los, né? Mas foi bênção demais, né? Aí eu fui enviado ao seminário pelo Conselho dessa Igreja em 95, fui ordenado aqui com a imposição de mão do presbítero Geto, saudoso Geto, né? Foi um tutor para mim, um pai, né? Aqui, ó, 19 de dezembro de 1999, nesse lugar aqui, ó. Ele impôs as mãos, orou, me abençoou, né? E aí eles me colocaram na igreja lá do Alto Veracruz, e eu estou lá até hoje, né? A única igreja que eu conheço é Alto Veracruz. Converti lá, fui seminarista lá, sou pastor lá há 16 anos, fui reeleito agora até 2020, vou morrer lá se Jesus não voltar antes, se Deus quiser, os irmãos continuarem tendo misericórdia. Mas vamos ler a Bíblia, irmãos. Lucas 17, os irmãos que puderem, vão ficar em pé? Eu queria meditar hoje aí com os irmãos, além do dever, porque eu acho que a Sexta Igreja tem tudo a ver com esse tema, né? Desde quando o pastor Antônio me convidou, há vários dias, né, essa mensagem veio à minha mente. Eu creio que tem tudo a ver com o conselho da Sexta Igreja, sempre sendo muito bondoso
ajudando as igrejas presbiterianas, ajudando o missionário. Eu sei que a Sexta Igreja faz muito mais que o dever dela, como igreja, investindo em congregações, missionários, e até nas igrejas do presbitério, a Sexta Igreja ajuda muito mais que qualquer irmão aqui deve imaginar. Os pastores sabem, né, e às vezes os presbíteros também devem saber, não sei se sabe tanto quanto, né, mas a Sexta Igreja tem sido uma grande bênção no nosso presbitério, né, e fora do nosso presbitério também, né, nas missões mundiais, nacionais, tem sido uma bênção, né? A Sexta Igreja é uma igreja que vive além do dever. Mas eu quero trazer isso para nós hoje aqui. Amém? Nós vamos meditar então aí. Eu vou ler um versículo e peço aos irmãos que leiam outro aí. Lucas 17. Nós vamos ler esse versículo aí, esse capítulo aí, até o versículo 19. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pediu o reverendo Tiago, faz oração para nós. Amém, Deus, tem misericórdia. Amém. Amém. Pode assentar. Irmãos, imagino eu como igreja, pelo que vejo, né, tenho testemunhado, acompanhado nesses anos aí, né, a Sexta Igreja tem cumprido o papel dela além do dever. Mas eu queria pensar, os irmãos, a nossa vida individual, particular, no nosso dia a dia, também, essa ideia de ir além do dever, além da obrigação. Por quê? Nós vivemos uma época de muita correria e de muito ativismo. É trabalho, escola, curso, viagem, distrações diversas. Na minha adolescência, só tinha um shopping em Belo Horizonte. Imagina hoje, não sei, já tem uns 20, né? Cada um fica maior do que o outro. E no meio dessa correria toda,
nós corremos o risco de começar a fazer as coisas por obrigação. Nós começamos a ser maridos ou pais por obrigação, esposas ou donas de casa por obrigação, filhos por obrigação. Na igreja, nós começamos a servir a Deus por obrigação. Por isso, eu queria que a gente pensasse nessa manhã aí, além do dever, além da obrigação. Na história do apóstolo Paulo, tem um fato que aconteceu, que muito ilustra essa manhã, nossa mensagem aí. Certa vez o apóstolo Paulo estava preso, né, não porque tivesse feito alguma coisa errada, pelo contrário, por pregar o evangelho. E enquanto ele estava ali na cadeia, foi preso mais uma outra pessoa. Essa pessoa havia roubado seu patrão, foi preso, jogado na cadeia, no mesmo local que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nós sabemos, se ele pregava o evangelho a tempo e fora de tempo, o apóstolo Paulo não perdia a oportunidade. Quando aquela pessoa foi presa, estava ali, o apóstolo Paulo pregou o evangelho, aquele homem aceitou Jesus no coração, converteu, né? E aí Paulo, conversando com ele, diz a história, que chegou a conhecê-lo profundamente, e aí pensou, olha, agora você tem que voltar, devolver, restituir o que você roubou. Eu disse, mas eu roubei meu patrão, fugi da fazenda dele, fui preso, se eu voltar agora, ele vai mandar me matar. Ele era escravo. E aí o apóstolo Paulo falou assim, não, você tem que voltar. E aí ele falou assim, mas eu não tenho coragem para voltar. E eles conversando, o apóstolo Paulo perguntou, quem é o seu patrão? Aí fala, Filemon. Eu disse, então, Deus abençoou você providencialmente. Por quê? Filemon converteu comigo, com o apóstolo Paulo. Ele também é meu filho na fé. Eu vou mandar uma carta, que nós temos na Bíblia, eu vou mandar uma carta para Filemon, informando tudo que aconteceu. Agora você vai voltar, você é escravo, mas vou pedi-lo para recebê-lo não como escravo. Passa as palavras, a página aí, irmãos, versículo 21 de Filemon. Olha que frase interessante que resume a nossa ideia nessa manhã. Filemon, versículo 21. E Paulo escreve essa carta para Filemon, encaminhando, né, Onésimo, que havia convertido com Paulo ali na cadeia. E aí Paulo faz todo um trabalho aqui com Filemon, falando, lembrando que ele era filho de Paulo na fé. Mas o versículo 21 é o meu ponto-chave nessa manhã aqui. Vamos lê-lo numa só voz? Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Sabendo que farás mais do que estou pedindo. Essa ideia sempre fez parte do ministério do apóstolo Paulo. Além do dever, além da obrigação. Paulo traz toda uma argumentação com Filemon, ele diz, olha, você me deve isso, você é meu filho na fé, se não por causa dele, por causa de mim. E Paulo vai trabalhando e fala assim, olha, eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Eu sei que farás mais do que eu estou pedindo. Irmãos, o cristão, ele vive assim, além do dever e da obrigação, que é o nosso tema nessa manhã. As pessoas que fazem apenas o dever, a obrigação, são indignos de serem chamados cristãos. Não estão de acordo com o evangelho. Deus entregou o único filho por nós, Jesus se entregou totalmente por nós, né? Nós somos salvos pela graça, e se nós vivemos apenas por obrigação, não é cristão. Não está de acordo com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. E eu queria pensar, os irmãos, aí, 3 áreas, rapidamente aqui, que nós, como cristãos, temos que ir além do dever e da obrigação. Então, a primeira área nós vamos encontrar aí, do versículo 3 até o versículo 5. Perdoar além do dever. Olha o versículo 3 até o versículo 5, fala assim, ó. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti,
e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Irmãos, perdoar uma vez já é difícil demais, não é não? Quem já teve que perdoar alguém alguma vez sabe que é difícil. Agora, olha a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar 7 vezes por dia. Uma vez já é difícil demais. Agora, perdoar 7 vezes por dia é impossível. Até uma vez é impossível para nós humanos, né, pecadores. Irmãos, perdoar não é questão de capacidade nem de merecimento da outra pessoa. Perdoar é questão de fé, maturidade, crescimento espiritual. Olha como Jesus fecha a questão aí, o texto fecha a questão. Disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Perdoar não é fácil, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Mas Jesus coloca no texto aí, perdoar 7 vezes no dia. E aí o apóstolo fala assim, então aumenta a nossa fé, porque nós não temos capacidade de perdoar dessa forma. E um outro texto aqui, paralelo, quando a gente olha, o apóstolo Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E o que Jesus respondeu, os irmãos lembram? Não, 70 vezes 7. Estão percebendo? E eu penso comigo, que se Pedro tiver assim, Senhor, eu tenho que perdoar então 490 vezes? Aí Jesus vai assim, não, 490 vezes 7. Né? Por quê, irmãos? Qual que é a ideia aqui? Além do dever, além da obrigação, o cristão, ele tem a obrigação de perdoar muito mais do que a obrigação dele. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Lembra da parábola do credor incompassivo? Só para resgatar a nossa memória, né? Um homem encontra com outro homem, esse homem devia para ele, vamos colocar assim, 300 dinheiro, só para a gente entender, né, a proporção aí. Não era 300 reais, né, na época. 300 dinheiro. E aí, esse homem chega para o outro, né, mas antes, não, eu inverti aqui a ordem, né? Ele chega para o homem e ele devia 3 mil ou 3 milhões de dinheiro. Só para a gente tentar lembrar aqui a parábola, os irmãos verem onde eu quero chegar. E aí ele chega para ele e fala, perdoa-me. E aquele moço, que ele tinha uma dívida de 3 milhões, perdoa ele os 3 milhões. Aí ele sai e encontra com o outro, agora sim, que devia para ele 300. Aí o outro fala com ele, me perdoa. E o que ele fala assim, não. Pega ele, joga ele na cadeia, até que ele me pague todos os 300 que ele me deve. Aí os amigos daquele homem, quando souberam da história, dizem, mas puxa vida, ele foi perdoado 3 milhões e não pode perdoar 300? Eles vão e contam para o primeiro credor. O primeiro credor, quando fica sabendo da notícia, manda prendê-lo, jogá-lo na cadeia, fala assim, puxa vida, eu te perdoei 3 milhões, você não pode perdoar 300? Joguem na cadeia, até que ele me pague tudo que deve. Irmãos, qual que é a lição da parábola que Jesus contou? Quem é e foi perdoado 3 milhões e não consegue perdoar 300? Nós. Nós fomos perdoados por Jesus, uma dívida impagável, né? Mas fomos perdoados, salvos pela graça. Mas às vezes a gente não consegue perdoar alguém da nossa convivência, um fato bem menos, bem mais inferior. A gente é perdoado uma multidão de pecados. A graça de Deus transborda a nossa vida e às vezes a mágoa domina o nosso coração. Um erro, uma falha. Eu quero meus direitos, não abro mão, e a gente não consegue perdoar. Então, a ideia é essa aqui, olha, perdoar além do dever e da obrigação. Perdoar além do dever e da obrigação. Tem uma história que é muito elucidativa nisso também para nós, a história de José, lá do Egito. José era ainda adolescente, foi julgado na cisterna, foi vendido como escravo,
por causa da história toda, foi jogado na cadeia, esquecido, né? Ficou ali, sofrendo provações 13 anos. Mas Deus resgata, restaura. Deus tinha um plano muito maior na história de José. Traz José, coloca José lá como um dos governadores do Egito, abaixo apenas de Faraó. E aí José casa e tem um filho. E o nome do primeiro filho, os irmãos lembram? Manassés. Que significa: Deus me fez perdoar tudo que me aconteceu no passado. Deus me fez esquecer tudo que me aconteceu no passado. O nome Manassés reflete o perdão no coração de José. Interessante. Quando os irmãos dele o encontram depois, mais adiante, alguns anos depois, os irmãos morrendo de medo, dizem: não, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José já tinha perdoado. Então, irmãos, eu queria que a gente guardasse isso na nossa mente nessa manhã aí, olha, perdoar além do dever, né? Uma pessoa que não consegue perdoar, ela torna-se escravo da mágoa, do ressentimento, do rancor, escravo da outra pessoa. Quando a gente não perdoa, nós acabamos dormindo, acordando, tomando café, almoçando, jantando com a pessoa que a gente menos gosta. A pessoa que não consegue perdoar, ela se torna escrava da outra pessoa. Eu lembro de uma frase que eu gosto muito, que fala assim: olha, se queres ser feliz por um momento, vinga-te. Se queres ser feliz sempre, perdoa. E aí, irmãos, nós chegamos ao ponto seguinte: o texto nosso começa assim: é inevitável que venha escândalos. Sabe o que eu entendo? Um cristão que não consegue perdoar, apesar de ter sido perdoado tão grandemente, o cristão que não consegue perdoar é um escândalo para o Evangelho. É um escândalo para o Evangelho, né? Jesus começa falando isso aos discípulos: é inevitável que venha escândalo, mas se você, como cristão, não consegue perdoar o seu marido, a sua esposa, o seu patrão, o seu vizinho, ou alguém da sua convivência e te prejudicou, irmãos, presta atenção no detalhe: sempre vai haver alguém para pisar no nosso calo, sempre vai ter alguém para prejudicar a gente, e muitas vezes essa pessoa vai repetir isso continuamente. Mas o cristão tem que aprender a perdoar. Amém? Vamos caminhar? Né? Segundo ponto nosso aí, olha. Primeiro, perdoar além do dever, porque senão é um escândalo para o Evangelho, um coração cristão cheio de mágoa. Segundo para nós aí, ó, trabalhar além do dever. Na sequência do texto, versículos 6, 7, né, até o 10, fala isso, né? Aí fala assim: respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranque-te e transplante-se no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Agora, olha a conclusão da ideia. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Trabalhar além do dever, irmãos. O cristão também é alguém e tem que aprender a trabalhar além do dever, além da obrigação. Nós vivemos uma geração que tem muitas opções de distração. E às vezes nós corremos o risco de fazer o nosso trabalho de uma forma, assim, apenas para desincumbir da função. O cristão não pode ser assim. Olha aqui o que Jesus coloca para nós aqui. No versículo 9, ele fala assim: olha, o patrão vai agradecer o empregado porque ele fez apenas a obrigação dele? Não. Nem o patrão, pode ser que tenha algum patrão aqui e faça isso, mas normalmente o patrão não fica agradecendo o empregado.
Ele dá a ordem, dá a obrigação, e o empregado vai lá e cumpre. E nem o empregado fica esperando tapinha nas costas, palavras de gratidão. Isso é bom, não estou falando que é errado, é certo e é justo e é bom. Mas o que o empregado quer? Salário. O que o patrão quer? Cumpra sua obrigação. É assim o relacionamento patrão e empregado. Mas o cristão, aí Jesus traz, fecha o foco para os discípulos. Ele fala assim, ó, assim também vós, agora Jesus fecha, assim também vós. Repara o detalhe, irmãos. Depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado. Já cumpriu a obrigação. Dizei, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O cristão tem que trabalhar além do dever e da obrigação. É assim. E na igreja principalmente. Se nós formos fazer apenas a nossa obrigação como cristãos, irmãos, nós somos inúteis. Na verdade, se você pegar lá os originais, a outra tradução, eu acho que a palavra melhor seria indignos. O cristão que cumpre apenas com a sua obrigação, ele é indigno do reino de Deus. É indigno de ser chamado cristão. O cristão ele vai além do dever e da obrigação. Teve um dia que nós tivemos, não é da sua época, já tem uns 10 anos para trás, lá na primeira igreja, veio um discípulo de John Stott. John Stott já estava velhinho, ele ainda não havia falecido. John Stott foi um grande pregador, e teve, nas décadas passadas, escreveu dezenas de livros, né? Um ministério muito abençoado. E no final da vida dele, ele começou a dar orientações pastorais, para formar pastores jovens, né? E a primeira igreja trouxe um discípulo de John Stott para reproduzir as ideias deles aqui em Belo Horizonte. E nós fomos lá, era uma tarde, né? Na verdade ficou lá o dia inteiro, mas era o encerramento, à tardinha, eu quero chegar no ponto, a igreja estava lotada, a maioria líderes e pastores, né? Presbíteros, diáconos. E aí o interessante, eu quero chamar a atenção, que ele toca nesse ponto, tem tudo a ver conosco. Eu falei assim, irmãos, nós ficamos aqui o dia inteiro e tal, para encerrar o dia, eu queria dar 3 dicas de John Stott para você ser um pastor abençoado. E aí, os pastores jovens, todo mundo pegou a caneta, aquela balbúrdia, pegou, né? Já tinha encerrado o culto, já tinha encerrado a pregação, mas ele resolveu dar esse adendo para nós, né? 3 dicas de John Stott para você ser um pastor abençoado. Primeira dica, trabalho. E todo mundo anotou, trabalho. E pessoal, um pastor que não gosta de trabalhar, né, não pode, é preguiçoso, vai ter a formiga. E ele fez toda uma digressão assim, tal, e argumentou em cima daquilo alguns minutos, poucos minutos. Olha só, se você quer ser um pastor abençoado, vai trabalhar. O pastor tem que ser o primeiro a acordar, o último a dormir, o pastor não pode ter preguiça e tal. Aí nós ficamos lá ouvindo. Aí assim, segunda dica de John Stott para você ser um bom pastor. Mais trabalho. E aí ele repetiu toda a argumentação. Né? E falou, cristão, o pastor tem que ser o primeiro a acordar, o último a dormir, tem que trabalhar e tal. E aí ele, terceira dica de John Stott, os irmãos já sabem, né? Ainda mais trabalho. Vai trabalhar. Não existe igreja difícil, não existe isso. E ele foi toda a argumentação de novo, né? Irmãos, é assim mesmo. Vale para o pastor e vale para a igreja toda. Nós temos que pensar assim. Quem tem cargo, quem não tem cargo, nós temos que ir além do dever e da nossa obrigação. Via de regra, nós achamos que apenas frequentar, contribuir com o dízimo, né, isso é muito bom, né, é muito bom. Mas nós temos que pensar além do dever e da obrigação, irmãos. Tem um presbítero lá na minha igreja, lá nós comemoramos agora 78 anos dele. Ele foi presbítero pela sexta igreja, quando nós ainda era congregação. Ele é uma grande bênção, ele é meu auxiliar na escola dominical, 78 anos de idade. A família dele, ele converteu, foi um dos primeiros da família, já depois de uma certa idade.
vários vieram para a igreja, né? Já foi presidente da UPH, é meu professor auxiliar na escola dominical, né? Dirige liturgia, dirige reunião de oração. Aquela pessoa é um dos primeiros a chegar na igreja. Ele chega, nós temos uma sala lá de oração, né? Igual o pastor Antônio ali no gabinete, a gente orou pelo culto. Tem uma sala, ele vai lá na sala, que é a sala da mocidade, né? A gente não tem gabinete pastoral, a gente usa ela, ele ora pelo culto, né? Está sempre lá. Se eu atrasar, eu não preciso se preocupar. Eu não gosto de atrasar não, viu, irmão? Mas ele está sempre lá, ele começa o culto, né? Ele dirige e tal. Você não vê uma palavra de mágoa, uma palavra de murmuração. Aquela pessoa, na minha época, a gente chamava assim de bombril, 1001 utilidades, né? E faz trabalho de diácono, faz trabalho de presbítero, faz tudo. Agora o detalhe, irmãos, ele é analfabeto. Nunca frequentou escola. Converteu depois de velho. Aprendeu a ler na Bíblia. Um dia ele viu um pastor falando assim, olha, o reverendo Zé João, na verdade, ele disse, olha, o cristão tem que ler a Bíblia todo dia. Ele foi para cá e disse, oh Deus, eu não sei ler, como é que eu vou ler a Bíblia todo dia? E ele ficou ali, irmãos, conversando com os filhos e tal, assim, mal e poucamente, hoje já tem uma leitura bem melhor, mas diz ele, a única coisa que lê é a Bíblia. Aprendeu a ler na Bíblia sozinho, assim, com a ajuda dos filhos, né? Tem 10 filhos, né? Bem instruídos. Mas olha que bênção, além do dever e da obrigação. E aí nós voltamos para a introdução de Jesus. O cristão que faz apenas a sua obrigação é um escândalo para o evangelho. O cristão que cumpre apenas rotineiramente ali é um escândalo para o evangelho. Lá no seu trabalho, na sua casa, na igreja, o cristão ele tem que acostumar a fazer mais do que a obrigação. E o último aí, para a gente fechar, encerrar, irmãos, continuação do texto aí de Lucas 17, versículo 11 até o versículo 19, vai falar dos 10 leprosos. Essa história nós conhecemos melhor. Quantos leprosos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. Então, o último ponto nosso é gratidão além do dever e da obrigação. Provavelmente os 10 leprosos cumpriram com o que Jesus determinou. Jesus, versículo 14, falou assim, olha, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Todos os leprosos, provavelmente, eles cumpriram o ritual ali do sacerdote. Mas um voltou com o coração cheio de gratidão, transbordando de gratidão. O cristão tem que ter um coração cheio de gratidão. Gratidão além do dever, irmãos. Gratidão além do dever. Por quê? Porque o que nós recebemos, a salvação, é muito mais do que qualquer coisa que nós possamos dar para Deus. O texto de 1 Crônicas 29, né, a música foi cantada, lá o versículo fala assim, olha, porque tudo vem do Senhor, e para as tuas mãos nós te damos, tudo é teu. Quem sou eu para dar alguma coisa para o Senhor? Tudo é de Deus, tudo que nós temos é de Deus, irmãos. A nossa vida, a nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa esposa, os nossos filhos, tudo que nós temos é de Deus, mas Deus nos dá bondosamente. A terra está cheia da bondade de Deus. Todo dia nós somos alcançados pela graça, pelo favor, pela bondade divina. Nós precisamos aprender a ter um coração cheio de gratidão. Irmãos, qual foi o grupo mais assim, duramente confrontado na Bíblia? Os fariseus. Qual era o problema dos fariseus? Os fariseus faziam tudo muito bem feito, mas apenas por obrigação. Eles não tinham gratidão a Deus no coração. Eu fico pensando comigo, qual foi o grande problema de Caim? Caim foi lá e ofereceu um sacrifício a Deus. Mas Abel, ele deu além, estava cheio de gratidão. Caim foi ali e cumpriu o ritual que tinha da família. Mas Abel, ele foi além. Caim fez a obrigação. Abel estava com o coração cheio de gratidão. E nós vou
Se a gente for caminhando, a gente vai ver isso. Tem muitos outros exemplos aí. Mas eu quero que você guarda isso aí, ó. O cristão, por causa da salvação, pela graça, sem merecimento, o favor de Deus, a bondade de Deus, todo dia renovada na nossa vida, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Por causa disso tudo, o cristão tem que ter uma gratidão além do dever e da obrigação. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Né? Para encerrar, então, eu só queria deixar isso para nós aí. Olha. Um cristão que não é grato é um escândalo para o evangelho. Por quê? Porque nós recebemos muito mais e continuamos recebendo isso todo dia. Então, para concluir aí, olha, eu quero que você guarda isso aqui, olha. Deus quer a sua vida toda. 95% da sua vida não é suficiente. É muito bom ser dizimista, mas para Deus isso não é suficiente. É muito bom frequentar a igreja, mas para Deus isso não é suficiente. Um cristão com o coração cheio de gratidão, Deus quer toda a sua vida, o tempo todo, tudo que você tem. E aí Ele vai te deixar continuar administrando isso até a volta de Jesus. Amém? Vamos orar novamente? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós somos muito gratos ao Senhor, pela Tua bondade, pelo cuidado. Somos gratos ao Senhor porque um dia o Senhor nos criou, porque um dia o Senhor nos salvou, nos escolheu, predestinou, ó Deus, e nos colocou aqui nesta igreja para servir e adorar ao Senhor, servir aos irmãos. E nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, pela graça, a irmos além do dever e da obrigação. Que o Senhor renove essa graça em cada coração nessa manhã e nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém.